Velma é a nova série do Scooby-Doo que foi criticada desde o seu anúncio por ser uma série cheia de lacração. Entretanto, nós não vamos falar de nada disso, pois os problemas da série não têm nada a ver com o fato dela ter ou não ter lacração. O que nós vamos discutir aqui é a qualidade de escrita da série naquilo que ela se propõe a ser. Um drama e comédia adolescente que entrelaça personagens de diferentes realidades por meio do mistério e da investigação. Como é que a série se sai perante essa proposta? Vamos começar pelos pontos positivos. Drama. A melhor parte da série é, sem sombra de dúvidas, o flashback da Velma, em que nós aprendemos como ela se tornou interessada em resolver mistérios. A cena mostra a relação de intimidade e amizade que a Velma tinha com a mãe, e mostra também o carinho e preocupação que a mãe tinha em fazer a Velma feliz e apoiar a Velma no que ela gostava. Essa cena mostra claramente dois personagens que têm um valor imenso um pelo outro, como qualquer dois familiares deveriam ter. E faz um excelente trabalho de introduzir a motivação e o ímpeto investigativo da Velma. Enfim, essa é a parte boa da série. A gente vai seguir agora para todos os problemas que são apresentados. Personagens. Os personagens da Velma são os mesmos de Scooby-Doo, com exceção, é claro, do Scooby. Entretanto, você teria dificuldades em reconhecer qualquer um desses personagens nessa série, porque eles são completamente diferentes do que eles eram antigamente. A Daphne costumava ser uma garota preocupada com a aparência e com o estilo, e era a personagem mais normal, digamos assim, entre todos eles. E por isso ela trazia sempre ideias diferentes para solucionar os mistérios, mas ideias que faziam muito mais sentido para o público do que as maluquices do Fred ou as análises mais profissionais da Velma. Entretanto, agora ela é uma jovem fútil que quer andar com as meninas populares e riquinhas, e mesmo tendo duas mães que trabalham, a Daphne não tem dinheiro para ficar gastando igual essas meninas. Então, para poder comprar as coisas que ela precisa para se enturmar, ela vende drogas. E ela é viciada em sexo, aparentemente. E ela também é burra. É uma outra característica da personagem. O Salsicha. O Salsicha era um cara desleixado, viciado em comida, medroso, que agia de maneira independente e, por vezes, devido ao seu desleixo e despreocupação, conseguia ajudar o grupo a se livrar de situações ruins e a solucionar mistérios. Agora ele é completamente apaixonado pela Velma, de uma maneira nada saudável, tanto que ele se dispõe a vender um rim para poder subornar a Velma com o dinheiro para que ela ficasse com ele. E ele também odeia drogas. Fred, o cara que teve a pior adaptação da história das adaptações. O Fred era um cara bonito, que gostava de procurar mistérios para solucionar, se portava como um herói e como um detetive super capacitado, apesar de ser só um cara razoável com uma autoconfiança absurda. E ele também era apaixonado por fazer e inventar armadilhas e planos para conseguir resolver os mistérios que ele encontrava. Entretanto, agora ele é um cara que... Bom, ele não passou pela puberdade, o que é compreensível, afinal eles são adolescentes. Alguns são mais demorados para passar pela puberdade do que outros. Ele também tem um pinto pequeno, que é um ponto que o show faz questão de citar. E é estranho, mas irrelevante. Ele também é filho de um pai rico que bota muita pressão nele para ser um homem bem macho. Que é razoável, porém não é trabalhado em nenhum ponto da série. E, para completar as características que formam o novo personagem do Fred, ele não sabe fazer absolutamente nada. Eu falo sério quando eu digo isso. Ele não sabe cortar comida. Ele não sabe colocar a comida já cortada na própria boca. Ele não sabe se limpar. Ele não sabe deitar na cama. Ele não bebe álcool e não faz sexo. E esses dois últimos atributos são tratados de maneira extremamente negativa pela série, como se Fred estivesse cometendo algum absurdo por ser um adolescente que não faz essas coisas que adolescentes, em tese, não deveriam fazer. Então, assim, de todas as características que o Fred tem, as únicas que, entre aspas, poderiam ser olhadas de maneira positiva são aquelas que o show trata de maneira extremamente negativa por simplesmente motivo nenhum. O cara é destruído em todas as cenas que ele aparece e vira o alvo de quase todas as piadas da série simplesmente porque ele tem todos esses atributos terríveis que os roteiristas colocaram nele. É um desastre de personagem por completo. E por último temos ela, a Velma. Bom, a Velma costumava ser a inteligente do grupo. Ela usava dos seus conhecimentos de tecnologia e da sua astúcia inigualável para trazer para o grupo a sabedoria e o intelecto necessário para conectar os pontos e informações que eles adquiriam durante a investigação que, unidos, faziam com que eles solucionassem o mistério.
Ela tinha medo de várias situações, mas enfrentava esse medo sempre em prol do trabalho deles. E agora, como é que ela é? Agora ela é uma menina que tem ataques de pânico ao tentar resolver mistérios, o que, ok, isso pode ser bom se for bem trabalhado. Ela tem um pai maluco e ruim, o que é irrelevante na realidade para a série. Ela zoa tudo e todos por serem pessoas dentro do padrão. Ela é burra e terrível em solucionar mistérios. E ela faz o Fred ser preso por um crime que ele não cometeu. A Velma não é nem semelhante ao personagem que um dia ela foi. Até a suposta inteligência que ela tem não aparece em nenhum momento. Ela trata os outros extremamente mal, falando a verdade nua e crua, como se ela fosse o Sherlock Holmes, só que cuzão pra caralho. Ela resolve um mistério culpando um cara inocente e se recusando a olhar para as evidências que provariam que ela talvez estivesse errada. E ela é tão mesquinha a ponto de não querer admitir o erro quando ele é mostrado para ela, simplesmente porque ela se considera boa demais para errar. A Velma é uma decepção em cada característica da personagem. Comédia. Bom, mas se os personagens são tão ruins, talvez pelo menos a interação entre eles seja engraçada. E não. A comédia é completamente baseada em fazer piadas metalinguísticas, em criticar gêneros do audiovisual e em criticar padrões e clichês de maneira direta e sem a menor adaptação. Como assim de maneira direta e sem adaptação, você pode se perguntar? Vamos aos exemplos. Você pode imaginar que uma crítica interessante seria falar de como tem putaria em séries adolescentes. Faz sentido, dá pra fazer comédia em cima disso. Comédia com o fato de os personagens serem adolescentes e os roteiristas botarem eles pelados em cenas. Ou seria possível fazer comédia também com o fato de ser um programa voltado pro público adolescente, no qual os roteiristas tendem a colocar muita quantidade de conteúdo mais adulto. Ambos esses fatos podem ser utilizados para alavancar a comédia em cima de uma crítica ao gênero de séries adolescentes que mostram sexo e putaria. Seria interessante, poderia ser engraçado, poderia ser legal. Entretanto, a maneira como essa crítica e comédia é feita é essencial para que ela fique engraçada. E a maneira como ela aparece nessa série é a seguinte. Nossa, por que essas séries adolescentes colocam tanta gente pelada no primeiro episódio? Eu sei, é pra engajar a audiência e fazer o pessoal querer assistir mais. É só bait, porque geralmente no resto da série nem tem tanta gente pelada. As críticas se apresentam literalmente dessa maneira. Elas se apresentam da forma mais preguiçosa possível. Nenhum diálogo ou situação é criada para criticar ou satirizar esses padrões que são ridículos ou esquisitos. Os personagens simplesmente repetem o que os roteiristas acham que seria uma crítica inteligente e razoável. Os personagens servem como porta-vozes dos caras que escrevem a série. Mas talvez a comédia visual da série, então, seja interessante. Não é. A comédia visual se baseia em introduzir elementos aleatórios em cena do nada. É nisso que se baseia a comédia visual de Velma. Não tem uma pré-introdução desses elementos. Você não faz ideia da existência deles, eles não são trazidos de volta de uma cena em que eles apareceram como cenário de fundo, por exemplo. Não, eles são elementos completamente novos que aparecem simplesmente porque eles podem trazer um fator cômico interessante. Em diversos momentos era possível os roteiristas apresentarem personagens da escola ou elementos da escola que seriam resgatados futuramente de maneira surpreendente para o fator cômico. Entretanto, eles não fazem isso. Eles só introduzem esses elementos direto na hora em que eles precisam fazer uma piadinha. O que faz com que a relação de causalidade da série seja completamente descartada e faz também com que a comédia seja menos engajante para o espectador. Pô, mas e o resto da comédia da série? Não tem nada mais? Tem. O resto da comédia da série é baseada em fazer piada com os personagens, que são completamente mal escritos. O resto da comédia da série é baseado em apontar o dedo pra alguém e falar: olha só essa pessoa, ela é... insira uma característica ruim aqui. É simplesmente isso. Como, por exemplo, quando o Fred tenta fazer qualquer coisa. Os personagens vão olhar pro Fred, apontar e falar: kkk, olha o Fred, ele não consegue fazer tal coisa. E espera-se que você ria disso. Ou, por exemplo, quando o Salsicha age igual um idiota e vai vender o rim dele. A série espera que você olhe pra isso e fale: kkk, o Salsicha vai vender um rim pra ficar com a Velma. Engraçado. Esse tipo de comédia até
pode funcionar. Mas esse tipo de comédia sozinho e em excesso, como ocorre na série, torna essa série maçante e cansativa e causa muito pouco engajamento no geral. Bom, mas e os mistérios, né? A série é feita para mistérios. Vamos falar deles. Bom, os mistérios são ruins. Simples assim. Não há nada que faça você se sentir engajado em desenvolver uma teoria sobre o que está acontecendo ali. Não há elementos suspeitos sendo explorados, nada é mostrado ao espectador que possa indicar motivações para os crimes cometidos. E os próprios personagens da série tratam os mistérios e os crimes de maneira extremamente leviana e cômica, sem se preocupar de verdade com o que está havendo. Então, além de você não conseguir engajar com o mistério por falta de dicas e de evidências que possam te levar a fazer teorias por conta própria, o clima que é passado nos momentos de mistério se camufla muito com o clima que é passado nos momentos de comédia e faz com que tanto o mistério quanto a comédia se percam numa mistura nojenta, esquisita, que não é nenhum nem o outro e falha ao tentar fazer um ou o outro funcionar. Drama. Eu sei, eu já falei do drama, mas eu falei do único drama bom da série. Mas tem muito drama ruim também. Todos os diálogos dos personagens dentro dessa série são uma explanação de tudo que o personagem sente e pensa. Não há nuance, não há subtexto, não há interpretação, não há sutileza, não há nada. Existe apenas a explanação de todas as informações necessárias para que a história prossiga sem a menor preocupação sobre como essas informações devem ser passadas de maneira que faça sentido para os personagens. As falas de todos eles poderiam ser trocadas e você não perceberia a diferença, porque não há intimidade nenhuma nos diálogos, não há uma personalidade nas falas que são feitas, elas são simplesmente falas genéricas de informações aleatórias que não tem nenhuma característica do personagem embutida nessa fala. A série até tenta ter momentos de drama em que os personagens desabafam, em que eles simplesmente falam o que eles querem falar, em que eles têm conversas que são minimamente envoltas por algum sentimento mais profundo, porém, quando isso acontece, eles só explanam tudo. Isso pode até ser utilizado por certos personagens em certos momentos, mas isso acontece o tempo todo nessa série e esse tipo de comportamento é inumano. Ele não faz sentido e ele não traz nenhum peso pro drama que está tentando ser escrito ali. E para finalizar, além de todos esses problemas, essa série tem também a pior representação de um ataque de pânico já feita na cultura pop. A Velma tem esses ataques toda vez que ela tenta resolver um mistério. E ela desenvolveu esses ataques porque a última vez que ela tentou resolver um mistério, a mãe dela desapareceu. E durante essa série, em diversos momentos, a Velma tem ataques de pânico, que são resolvidos com piadas e um beijo. E assim, se você tem ataques de pânico, você compreende a gravidade disso. E caso você não tenha, é mais ou menos como se você tivesse em um carro em chamas, preso porque o seu cinto ficou travado, com as portas trancadas, e alguém abrisse a janela do lado do motorista, desse uns tapas na sua cara e falasse sai daí. É dessa maneira com que Velma lida com ataques de pânico. E é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado, que você deixe um like, que você comente, que você se inscreva no canal, porque tem mais vídeos como esse vindo por aí. Eu agradeço muito. Abraço, até mais. Tchau, tchau.